Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade de perícia tributária. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Adalberto Vitor, que vai ser o responsável pela área de perícia tributária do IBCAPA. É um prazer de receber aqui, doutor Adalberto. Muito boa tarde para você. Opa, muito boa tarde para você que nos assiste, para você que está conosco nesse exato momento, para a gente conversar bastante sobre tributos. E a pauta de hoje ela é bacana, hein? Ela é bacana, né, doutor Edilson? Nós vamos agora fazer aqueles cumprimentos de praxe, né? E até aproveitando que você possa confirmar como é que está a qualidade do meu áudio. Talvez não esteja assim, né? Uma coisa fantástica, tal qual o som do áudio, aquele negócio das salas Cinemax 5D. Mas vamos aqui fazer as nossas comunicações, explorar muito conteúdo. Tamo junto, boa tarde para vocês. Imagina, olha o vozeirão que o homem tem, entendeu? Já vem com toda essa potência som-áudio. Eu só queria que vocês me confirmassem se o áudio está chegando legal do outro lado aí, porque a gente teve um probleminha com o áudio. Na verdade, houve um problema aqui dentro entre a cadeira e o teclado, onde eu não consegui soltar a live antes, mas deu certo aqui ao final. Estou recebendo o doutor Adalberto para a gente falar sobre um assunto muito importante, um assunto que ninguém está comentando. Na verdade, está se comentando como se fosse um assunto de bar. E a gente tem, na verdade, um conteúdo muito importante nessa decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da diferencial de alíquota do ICMS. Então, deve ter o quê? Tem 15 dias, doutor? Uma semana que saiu essa decisão, né? Tem uma semana que saiu a decisão. Sim. Tem uma semana que saiu a decisão, tem muita gente comemorando, tem muita gente que ligou para o cliente dele e falou assim, nossa, nós conseguimos, foi declarada a inconstitucionalidade do DIFAL, e o cliente estava de saco cheio de pagar o DIFAL. E aí, o que a gente quer mostrar para você, quais são os impactos para quem vai atuar como consultor tributário ou quem vai atuar como perito tributarista, entendeu? Então, eu quero que você, essa aula, eu estou muito feliz de receber o doutor Adalberto aqui exatamente para a gente conseguir fazer essa dobradinha. Como início, eu quero dar boa tarde à doutora Eliane, que está aqui, doutora Eliane Ananias, muito boa tarde, doutora Carla Maria está aqui, doutora Aline Mumbach está aqui, doutora Rosane Martinelli, doutora Karine, doutor Flávio Bachiroto está aqui conosco, doutor César, muito boa tarde, doutor César da Comunidade de Perícia Bancária, muito boa tarde, doutor Flávio confirmando, e o doutor César também confirmando que o áudio está ok, doutor Adalberto. Então, eu acho que está legal. Sim, vamos começar a nossa conversa e eu quero que o senhor conte aí, faça todo esse pano de fundo, né, sobre como que funciona essa história da inconstitucionalidade declarada pelo STF do diferencial de alíquota. Está aqui conosco também o doutor Wellington, doutor Aline, vamos começar, né? Vamos sim. Inclusive, para quem faz parte da comunidade de perícia bancária, no nosso mentoria grupo, teve a oportunidade de receber alguns trechos de esclarecimento sobre esse ponto. E hoje nós vamos apresentar as informações correspondentes a esse caso de maneira mais destrinchada, né? Ou seja, contando detalhes, para que a gente consiga, então, utilizar na nossa atividade diária, de alguma maneira, e dessa maneira, dessa forma, dessa estrutura, dessa perspectiva, que a gente consiga também fazer aí a aplicação desse conteúdo em favor daqueles que querem nos procurar, tanto com predisposição a movimentações de ordem periciais, ou seja, tanto buscando alguma assistência pericial, como também até no nível de consultoria tributária. E eu não poderia começar, doutor Edilson, aqui eu vou utilizar a própria letra da lei, né, ou seja, as próprias normas, para que a gente consiga estruturar as nossas informações. Isso é muito bom, porque eu tenho utilizado com frequência essa metodologia até para desenvolver as pessoas que nos assistem, principalmente aquelas que têm pouco contato com o ambiente legislativo, para que essas pessoas consigam desenvolver ainda mais essa leitura legislativa, para que as pessoas consigam, então, compreender de onde é que saem esses comentários que a gente vem tecendo, que a gente vem estruturando, desenvolvendo. E eu vou começar aqui a tratar dessa temática pela própria Constituição Federal. Doutor Adalberto, eu quero que... A notícia. Deixa eu... Antes do senhor começar a falar sobre a Constituição, eu queria pedir para o senhor um favor.
compartilhamento de tela foi retirado. Deixa eu compartilhar a tela novamente para a gente ver, né, a legislação. É só isso, minhas atrapalhadas são um pouco. Aqui já está conosco. Eu preciso só me aperfeiçoar para que eu consiga colocar aqui de tal maneira, certo? Não sei se a turma que nos assiste está conseguindo visualizar muito bem. Perfeito. E aí é o seguinte, vou fazer aqui uma visão geral, o overview da notícia. Mas precisamente 2 semanas atrás, surgiu aí uma notícia de que a Ordem dos Advogados do Brasil, foi a Confederação Nacional de Comércio Online, em dúvidas qual foi das instituições que proporam essa medida, onde essa medida que se movimentou foi lançada através de uma ação judicial, solicitou ao próprio Supremo Tribunal Federal que considerasse inconstitucional a cobrança do ICMS a título de diferencial de alíquota em face da necessidade de existir uma lei complementar para regular a matéria. Ocorre que esse pedido foi acolhido, ou seja, saiu uma decisão em caráter liminar, realmente suspendendo alguns termos de um convênio ICMS que normatizou, que estruturou essa cobrança na forma aí do diferencial de alíquotas. E algumas pessoas, né, através da conhecida, da tradicional leitura apressada, já saíram disparando algumas notícias e afirmações de que o ICMS, na forma do diferencial de alíquotas, ele havia caído. Mas, a bem da verdade, não necessariamente houve essa queda por parte da cobrança, né, por parte desse tipo aí de ICMS que estava sendo exigido. Eu vou contextualizar para vocês como é que surgiu essa discussão e no desenvolvimento aqui das nossas apresentações, do nosso papo, nós vamos então conversar sobre como é que eu consigo realizar então uma análise mais adequada para que assim eu possa contribuir com alguém, contribuir com aquele que vier me procura com a proposta, com a ideia então, de apresentar soluções dentro dessa temática. E aqui, como eu disse a vocês, né, vamos tratar de iniciar a nossa conversa pela própria Constituição Federal. Nesse sentido, eu tenho, a partir do artigo 155, vou pesquisar, a gente vai direto para ele. Lá no artigo 155, eu tenho a competência correspondente ao Estado ou aos Estados e ao Distrito Federal, a possibilidade de instituir tributos na forma de impostos sobre a transmissão causa mortes, sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, propriedade de veículos automotores, etc., que eu vou avançando. No parágrafo 2º, eu tenho que o imposto previsto no inciso número 2, quando eu estou me referindo aqui ao próprio ICMS, eu tenho que ele será não cumulativo, tudo bem, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2, a isenção ou incidência, salvo determinação encontrada pela legislação, não implicará crédito e etc. E aqui, dentro desse parágrafo 2º, indo mais precisamente ao inciso 7º, eu tenho aqui o nascimento, ou o ponto que pavimenta ou pavimentou o caminho para a existência desse ICMS na forma do diferencial de alíquotas, que é exigido por parte de alguém.
E essa exigência, ela é transferida, digamos assim, essa responsabilidade tributária ela é atribuída de acordo com o próprio conceito aplicado de contribuinte, ou seja, a afirmação que consta no inciso 7º, ela atribui a responsabilidade de recolhimento desse imposto na forma do diferencial de alíquotas ao remetente ou ao destinatário. Essa atribuição de responsabilidade, antes de 2015, na forma de exigir do remetente alguma coisa a título de ICMS, ela não existia. Quando esse remetente ele realizava uma operação de venda, onde essa operação ela ocorria de forma interestadual e era destinada a um consumidor final não contribuinte do imposto. Veja só o que diz o inciso. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino ou do Estado destinatário e a alíquota interestadual. É aqui que surge o diferencial de alíquotas. E aqui eu tenho, no inciso 8º, a competência ou a atribuição de responsabilidade direcionada a cada um, ou direcionada a quem é que deve efetuar esse recolhimento. Então eu tenho aqui que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, ela será atribuída ao destinatário quando ele for contribuinte do imposto. Vamos imaginar aqui um caso hipotético. Eu, empresa que realizo atividades independente de ser na modalidade e-commerce ou não, mas essencialmente a própria norma ela surgiu dessas movimentações do próprio e-commerce, quando as operações não presenciais elas tomaram uma grande proporção, fazendo com que os estados que compõem ali o eixo sul-sudeste, eles continuassem sendo grandes estados vendedores de bens e de serviços. E pelo fato desses estados eles continuarem, mesmo com o surgimento do e-commerce, sendo grandes vendedores, ocorre que antes da emenda constitucional 87, que trouxe essas alterações, como vocês estão visualizando aqui, quando alguém, o seu Francisco, que está lá no Piauí, o seu Antônio, que está lá no estado do Ceará, quando uma igreja, que é então uma pessoa jurídica, mas não é contribuinte do ICMS, quando uma associação, quando um não contribuinte em geral, independente de ser pessoa física ou jurídica, mas era um não contribuinte, fazia uma aquisição interestadual, geralmente, com mercadorias e produtos oriundos desse eixo sul-sudeste, todo o ICMS dessa operação de venda ficava no estado remetente dessa mercadoria. O que aconteceu em 2011, antes mesmo da emenda constitucional 87? Alguns estados, identificando a perda na arrecadação, firmaram um protocolo que posteriormente foi julgado, inclusive inconstitucional, foi o protocolo 21, fazendo com que essa responsabilidade, mesmo ainda não estando prevista na Constituição, a responsabilidade de recolhimento ela fosse atribuída ao destinatário. Os estados eles sabiam que isso seria uma medida constitucional, mas em uma atitude de desespero em função da perda de arrecadação pela falta de recolhimento, eles então estruturaram essa medida que pouco tempo depois caiu, o próprio protocolo 21 foi considerado inconstitucional, e com isso a cobrança ela passou a não ser mais exigida, mas foi a partir daquele momento em que as discussões em torno da necessidade de transferência ou de direcionamento do ICMS, ao invés dele ficar no estado que vende a mercadoria, quando essa operação se dá para o consumidor final não contribuinte,
Essas discussões, então, elas deram luz a essa medida que fez com que, a partir do momento que eu vendo, eu estou em outro estado. Também pode acontecer, é o inverso, né? Eu aqui no estado do Ceará, por exemplo, vender lá para o Sudeste algum tipo de produto ou mercadoria, uma vez essa operação de venda ela sendo destinada a um consumidor final, seria pessoa física ou jurídica, eu, Estado remetente, vou precisar encaminhar, mandar, através de uma Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, lá para o Estado de destino, o valor correspondente ao ICMS dessa operação dentro de uma rotina de cálculo específica, onde essa rotina de cálculo específica ela foi, então, estabelecida através de um acordo entre os secretários de Fazenda dos Estados, autorizado e chancelado pelo CONFAS, que é o Comitê Nacional de Política Fazendária. Dentro desse sentido, surgiu, após a emenda constitucional 87, em 87, o convênio, esse cujos alguns trechos, né, alguns artigos foram considerados inconstitucionais. Nós temos aqui o surgimento, ainda em 2015, do convênio ICMS 93. Então, para fechar aqui essa parte relativamente introdutória, a Constituição Federal ela foi alterada. Surgiu, então, a emenda constitucional 87, que possibilitou aquela ideia de 2011, através desse protocolo, que é um meio utilizado pelos estados para que exista, então, alguns acordos, certo, na forma de estabelecer um sistemática de tributação que seja favorável para esses que são signatários, um protocolo ICMS, onde nem todos os estados aderiram, obviamente, a esse protocolo. A grande diferença, até para que vocês consigam compreender de maneira mais ampla, entre um convênio ICMS e um protocolo ICMS é que em um convênio todas as unidades da federação fazem parte, ou seja, tem uma abrangência e uma aplicabilidade geral. Enquanto protocolos se apresentam e são inseridos, atuam nesse acordo apenas aqueles estados que dispõem de interesse sobre a matéria. Então, de exemplo, nós temos aqui o protocolo firmado entre Ceará e o estado de São Paulo, o estado de Ceará e o estado de São Paulo, que se relaciona, que se refere a peças e pneumáticos para veículos automotores. Dentro desse protocolo está prevista a sistemática de recolhimento do ICMS quando, nesse caso, ela não envolve uma operação destinada a um contribuinte, mas quando alguma indústria, uma empresa do Estado de São Paulo vende determinados itens que estão especificados nesse protocolo, o destinatário é uma empresa que está aqui no Estado do Ceará, o ICMS dessa operação já vem para o Estado do Ceará através de um documento de arrecadação nacional, de uma guia de arrecadação de tributos nacionais, que é a própria GNRE, que alguns já devem ter visualizado em algum momento. Então, o que aconteceu em 2015 foi o surgimento dessa emenda constitucional. A emenda constitucional veio à tona, foi aprovada, foi possível, então, que houvesse esse envio do valor em favor do estado de destino da mercadoria, mas para aliviar o impacto dessa medida, houve um escalonamento em função desse ICMS ele passar, então, a partir do ano de 2016, a ser imediatamente uma proporcionalidade. Alguns de vocês devem ter percebido que em 2016 eu tinha essa mesma divisão, já começou a valer o envio desses valores a título de ICMS para o estado de destino da mercadoria, mas ficava 80% na origem da mercadoria, do estado de origem, e 20% para o estado de destino. Depois foi 60-40%, depois então aconteceu que foi 40-60%, até que em 2019, 2020, na verdade, todos os valores a título de ICMS nas operações interestaduais destinadas a meu contribuinte, eles eram encaminhados para o estado de destino da mercadoria. Um grande lance que eu também preciso comentar: nós não podemos confundir o ICMS diferencial de alíquotas, que foi estabelecido através da emenda constitucional 87, que é esse que eu, enquanto remetente, pago,
eu não posso confundir esse ICMS com outro ICMS que também é um diferencial de alíquotas, mas que é recolhido pela empresa que recebe mercadorias, enquanto essa empresa é contribuinte do ICMS. Vamos citar aqui um outro exemplo hipotético. Eu falei do primeiro, onde a empresa remetente vende aí com seu fulano de tal, vende com associação, com igreja, que apesar de serem pessoas jurídicas, não são contribuintes. Vamos imaginar agora que uma determinada empresa distribuidora de produtos do gênero alimentício, ou de ferragens, de ferramentas, ou de pneumáticos e peças, alguém que está em um determinado estado, lá no Mato Grosso, por exemplo, vende para o estado de Manaus um quantitativo desses produtos, onde o destinatário desses produtos é uma empresa que atua também com um determinado comércio, com atividade de comércio a nível atacadista ou varejista. Ou seja, um contribuinte do ICMS, aonde é que eu encontro esse conceito de contribuinte? A própria Lei Complementar 87 ela nos traz algumas explicações sobre isso, que no instante eu posso até apresentar para vocês, para que fique mais consolidada essa informação. Conceito de contribuinte. Certo? Vou até colocar aqui na sequência para que a gente compreenda e eu possa se conversar com vocês sobre esse ponto. Então, eu, contribuinte do ICMS, empresa que atua com operações de compra e venda de produtos, executo trabalhos aí de industrialização, faço serviço de transporte interestadual e intermunicipal, que são, então, atividades sujeitas à aplicação do próprio imposto, e isso me enquadra na condição de contribuinte, então, quando eu, para fins de ICMS, na forma do diferencial de alíquota, não da emenda constitucional 87, mas do diferencial de alíquota exigido e regulamentado pelos estados, eu, então, tenho uma outra rotina, uma outra metodologia, uma outra estrutura de cálculo. Fica comigo aqui que nós vamos compreender vários cenários sobre isso. Fica aqui. Então, eu tenho aqui esses dois tipos, posso dizer assim, essas duas espécies de ICMS diferencial de alíquotas. Tenho o ICMS diferencial de alíquotas, que ele é recolhido, exigido do remetente e recolhido quando ele realiza uma operação de venda de forma interestadual, onde o produto é destinado ao consumidor final, não ao contribuinte. Eu tenho esse caso, e eu tenho o ICMS na forma do diferencial de alíquotas, que é exigido do destinatário da mercadoria, quando ele é contribuinte do imposto. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu sei, recapitulando o que a Constituição nos trouxe, houve essa autorização, os estados, então, se organizaram para poder executar esse tipo de cobrança, e junto a isso veio o convênio ICMS 93 de 2015. E o ICMS 93, o convênio ICMS 93 de 2015, ele, de maneira muito interessante, trouxe aqui como funcionaria esses recolhimentos. Isso aqui, como iria funcionar esses recolhimentos. Onde eu tenho aqui, olha, nas operações, na cláusula primeira, apresentando o próprio convênio, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, devem ser observadas as disposições previstas nesse convênio. Na cláusula segunda, nas operações e prestações de serviço que trata esse convênio, o contribuinte que a realizar deve, se remetente do bem, utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada para calcular o ICMS, utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem. Eu vou dar aqui um certo passo para que
possamos entender como é que funciona essa rotina de cálculo e extrair desse cenário o que é que eu vou apresentar e utilizar nas minhas consultorias e perícias. Veja bem, eu então, né, por força do convênio, preciso realizar esse recolhimento para a unidade federada de destino, que eu calculo através dessa seguinte rotina de cálculo. Eu faço, então, o cálculo correspondente ao ICMS da origem, e o ICMS que vai ser destinado ao estado de destino, para que eu calcule esse ICMS, eu vou ter aqui a base de cálculo vezes a alíquota interestadual, menos o ICMS que eu calculei da origem, que é basicamente a aplicação da alíquota interna do produto, do item no estado de destino, vezes multiplicado pela base de cálculo. Para fins tributários, para que você compreenda, essa base de cálculo ela é compreendida pelo valor da operação. A base de cálculo aqui compreende o valor das mercadorias em um aspecto geral. Nesse ínterim, começamos então a fazer os apontamentos relativos às particularidades dessa conta. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim, olha, eu sei que existem então, pela minha experiência nesse contexto, eu sei que existem dois tipos ou dois percentuais de alíquotas interestaduais. Está correto? Não, na verdade não está correto. Que a nível de alíquota interestadual nós temos no mínimo 3. Quando o produto é importado, nós temos uma alíquota de 4%. Quando ele vem das regiões de sul-sudeste, por exemplo, nós temos uma alíquota de 7%. E quando ele vem dos estados do norte, nordeste, para outros estados do norte e nordeste, vou considerar que eu estou estabelecido no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Uma empresa do Ceará que vende para o Maranhão, a alíquota interestadual vai ser também 12%. E qual é o percentual correspondente à alíquota do estado de destino? A alíquota interna do estado de destino. Quantas alíquotas existem? Algumas pessoas equivocadamente acreditam que só existe uma. Em alguns estados é 18, outros estados é 17, e isso também é incompatível com a realidade. Por quê? Porque essa alíquota interna está diretamente ligada ao produto. Existe uma alíquota modal, convencional, geral, que pode ser essa de 17 ou de 18. Mas podemos ter alíquotas de ICMS, principalmente para produtos que para o fisco são considerados supérfluos, joias, bebidas quentes, entre outros, que pode chegar ao percentual de 35%. Então, quais são os cuidados dentro da consultoria e da própria perícia tributária que eu devo utilizar nesse momento, ao atender, por exemplo, uma empresa ou uma pessoa jurídica que realiza essas atividades de venda interestadual com produtos que são aí sujeitos a uma tributação de estado de destino? Quais são os cuidados que eu preciso verificar? Primeiro, dentro desse cenário, o próprio convênio ele nos traz algumas informações até com a exigência de verificar se o produto ele está sujeito a um percentual adicional. Esse percentual adicional ele é o Fundo de Combate à Pobreza, FECOP, alguns estados usam FUNECOP, entre outros termos, outras siglas, mas a estrutura e proposta é o mesmo, onde além dessa conta de nós encontrarmos aqui o ICMS que vai para o estado de destino, eu devo adicionar o percentual correspondente a 2%, a título de recolhimento de um outro ICMS. Olha só, que não é mais o ICMS diferencial de alíquota. É o ICMS em favor de preencher, de atender o Fundo de Combate à Pobreza. Vamos trazer para uma situação prática para que a nossa compreensão ocorra. Vamos considerar, certo, que a empresa de comércio, a empresa comercial de alimentos Edilson Aguiais,
sociedade empresária e pessoal limitada, que tem como objeto social operações de venda de produtos do gênero alimentício. Ela realiza, nesse momento, uma operação de venda para uma associação e para uma prefeitura que estão estabelecidas no estado do Piauí. O que eu tenho aí nesse momento? Qual é o tipo de ICMS que eu vou tratar? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Nesse momento, algumas luzes e alertas acendem. Eu sou uma empresa que estou no estado de Goiás, sou um contribuinte do ICMS, correto? Estou realizando uma operação de venda destinada ao consumidor final não contribuinte. Ah, mas não é uma pessoa física, mas é uma pessoa jurídica que não é consumidor final do ICMS. Então, eu sei que você está acompanhando aqui, vou até fazer um pequeno parênteses, eu não sei como é que está aparecendo o som para você aí, eu também não consegui aqui. Doutor, tem um chiado, mas é um pouco característico. Pode ficar tranquilo, dá para tocar. O som estava ruim, eu estou até mexendo aqui para tentar organizar alguma coisa. Não sei se eu vai dizer para você se esse papo descontraído, né? Volto já para o assunto. Mas então, porque o microfone, por alguma razão, o microfone entrou em pane aqui, a gente está em isolamento social rígido, e eu não consegui fazer aqui essa checagem de substituição a tempo. Né? Eu nem consegui sair, na verdade, ainda. Estamos esperando aqui a medida de ordem governamental. Mas tem alguns pontos aí, né? É que existem diferenças regionais sobre o jeito de se falar, doutor Adalberto. E você já tem. É normal a voz um pouco soprada, entendeu? Então talvez o pessoal tá assustando com o meu porquê, porta, porcaria, o pessoal tá acostumado com o meu R, e acabou que você tem. O seu rádio ele já é meio um pouquinho fora, então tem um chiado normal. Então, dá para ir. Aqui a gente consegue ouvir bem. Só tem um chiado, mas dá para tocar. Pode ir tranquilo, doutor. O importante é o conteúdo. O conteúdo é mais importante que a voz. Vão desculpando, vocês vão dando esse desconto, mas nós vamos resolver isso. Vocês podem perceber que na aula anterior a gente estava muito bacana aqui. Mas nós fizemos alguns testes, ficou bacana, mas voltou aqui o problema. Nós vamos resolver isso aí sim. Vamos focar aqui no próprio conteúdo, que eu acredito que vai ajudar muita gente aí. Então, voltando para o caso da empresa Edilson Aguiares, limitado, comércio, então, de produtos de renda alimentício, vendendo uma operação interestadual para um consumidor final que não é contribuinte do ICMS, apesar de não ser uma pessoa física, configura-se ainda como consumidor final não contribuinte. Por quê? Porque é uma associação igreja, o propósito da associação não é executar essa operação de venda de produtos que foram adquiridos inicialmente, vamos considerar assim, e a qual a prefeitura também, dentro desse contexto, tem como propósito utilizar esses produtos aí para suas atividades, enfim, para direcionar para suas secretarias e etc. Quais são os pontos que eu devo observar? O primeiro, né, é uma operação de venda para o consumidor final. Qual é o diferencial de alíquotas que se aplica? Esse da emenda constitucional 87. Quem é que deve fazer o pagamento? É o remetente. Qual é o valor do ICMS que deve ser pago? É você para e respira para que você possa estruturar essa conta. O que é que você vai precisar verificar? Primeiro, se o produto que está sendo vendido, se o bem, a mercadoria que está sendo vendido, ele é tributado no estado de destino. Como é que eu verifico isso? Entrando na legislação local, no próprio regulamento do ICMS do estado que você está encaminhando a mercadoria, e checando na lista de itens isentos ou não tributados, se eu tenho dentro dessa lista alguns dos produtos que eu estou vendendo e nesse momento, quando eu observo que esse produto que eu estou mandando para o estado de destino ou para um outro estado, ele tem essa característica de isenção,
eu então não vou precisar, olha só, eu não vou precisar recolher, eu estou dispensado também, né? Eu estou isento de recolher o ICMS em favor desse Estado com esse produto específico. Isso você pode utilizar na perícia de ordem tributária, isso você pode utilizar na consultoria tributária, porque, a bem da verdade, existem muitas empresas que não fazem essa verificação da tributação do produto no estado de destino, recolhem o ICMS na forma do diferencial de alíquota pelo valor total, pelo montante da operação que está vendendo, encaminha aquilo para o estado de destino através da GNRE e mata o assunto. Quando, a bem da verdade, existe sim a necessidade de fazer essa checagem, essa verificação. Qual é a tributação do produto no estado de destino? E, além disso, além de saber essa tributação, se ele é tributado ou não, eu preciso verificar qual é o montante em que ele é tributado. Porque nesse mesmo caso hipotético, vamos considerar que essa empresa, a Dilson Aguiar, está mandando litros de uísque e aguardente de cana para esses dois estabelecimentos, que são consumidores finais, apesar de não serem pessoa física, vou frisar muito bem isso, que são consumidores finais e estão em outros estados. Qual vai ser a alíquota daqueles produtos no estado de destino para fins de calcular esse ICMS diferencial de alíquotas? Qual será, então, o percentual? Alguns estados, por considerar esses produtos supérfluos, atribuem a eles uma alíquota de 35%. Então, dentro dessa minha estrutura aqui, né, de calcular o ICMS destino, essa alíquota interna, através dessa minha análise, eu vou aplicar aqui nessa conta o percentual de acordo com que o produto ele é tributado. Tudo bem, falamos então até agora. Não vou entrar de maneira muito intensa nesse aspecto quantitativo, do quanto é que vai pagar, mas vamos observar esses aspectos gerais. E nessa estrutura, nesse cenário, o que ocorre? Eu sei quando é que eu vou precisar fazer esse tipo de recolhimento, eu já sei identificar se serei eu o remetente que precisarei fazer esse tipo de envio do valor em favor do estado de destino, e eu já sei agora quais são os itens que eu preciso analisar para que eu consiga estabelecer o quantitativo do valor que deve ser recolhido. Tranquilo. Passou-se então, pouco tempo, alguns meses, esse convênio ICMS que vocês estão observando aqui, ele começou a receber algumas agressões. A primeira delas veio através de uma ação direta de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, uma ADI, a de número 5464, que é essa que consta aqui para vocês. Eu vou resumir, não vou ler esse texto, mas essa ação direta de inconstitucionalidade proposta aqui pela Confederação Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aliando-se ao próprio SEBRAE, fez com que tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco fosse inaplicado ou não alcançasse as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, tudo que eu falei para vocês até agora, se a gente estiver começando ou se nós estivermos tratando então de um remetente que, mesmo realizando uma operação interestadual para o consumidor final do contribuinte, mesmo que esse produto seja tributado, se o regime de tributação desse remetente, no caso hipotético, em Goiás, que vendeu lá para o Maranhão, que vendeu para o Piauí, se esse remetente, se essa empresa é Dilson Aguiar, comércio, atacadista de alimentos, ela, hipoteticamente, fosse optante pelo Simples Nacional, essa cobrança ela não existiria. Ela não existirá. Ou seja, não vai haver pagamento a título de ICMS na forma diferencial de alíquotas. Esse
da emenda constitucional 87, em função da ação direta de inconstitucionalidade número 5464 ter derrubado essa exigência. Empresa do Simples que faz operação interestadual, vende produtos que são tributados para o consumidor final não contribuinte de forma interestadual, não paga ICMS de FAO, que é a sigla que utilizaram para abreviar, né, a abreviação que a turma usa para tratar do diferencial de alimentos. Mas às vezes até acaba confundindo esse com o que o próprio remetente, que o próprio remetente ele faz a conta e recolhe com aquele que o destinatário faz uma determinada conta e recolhe. Esse outro, quando falarmos de antecipações, quando falarmos desse outro tópico, né, quando falarmos então dessa estrutura atribuída aos estados e a forma, a rotina de cálculo que alguns estados utilizam, nós vamos falar especificamente sobre esse outro diferencial de alíquotas que é recolhido pelo contribuinte do ICMS quando ele recebe essa mercadoria interestadual e, por vezes, ele usa ou vai utilizar esse bem ou essa mercadoria para usar, para consumir ou para integrar o seu ativo imobilizado. E aí, quando fala imobilizado, a gente já entra com alguns aspectos contábeis que eu vou precisar até dizer também para vocês o que é esse imobilizado. Então, isso nós vamos reservar para outro momento. O papo de hoje é esses insights, esses comentários sobre o próprio ICMS de FAO, da emenda constitucional 87, quando é que ele é aplicado, quais são os momentos que eu preciso, quais são os pontos de turbulência. Esse caso, então, da desoneração atribuída às empresas do Simples em função da ADI número 5464, e aí, nascida dessa ADI número 5464, Clédio, veio a de número 5469, onde essa número 5469, que eu também tenho aqui, que que houve e foi submetida já a alguns julgamentos, essa número 5469, ela considerou inconstitucional alguns artigos desse convênio que nós começamos a tratar e já comentamos alguns trechos dele desde o início. Exemplo, né, ele diz que essa estrutura, essa exigência, o próprio artigo 1º, na verdade, a cláusula, na verdade, segunda, a cláusula terceira, seriam consideradas, então, inconstitucionais, de forma que, para que esse ICMS diferencial de alíquotas, esse que a gente vem tratando aqui, né, cuja responsabilidade de recolhimento é do remetente, para que ele seja exigido, temos a necessidade, então, de estabelecer ou de aguardar o lançamento, a disponibilização de uma lei complementar. Então, houve esse julgamento último, que provocou uma leitura apressada em muita gente, dizendo que o diferencial de alíquotas da emenda constitucional 87 havia caído. Na verdade, a leitura apressada dizia que o ICMS diferencial de alíquotas havia caído. Primeiro, que não é todo diferencial de alíquotas, não é todo o ICMS que vai ser apurado e pago com base na diferença entre a alíquota interna, que sempre vai ser maior do que a interestadual, não é todo o ICMS que é apurado dessa forma que vai ser desconsiderado, que não vai mais ser pago. Primeiro, esse é o grande ponto. E segundo, essa medida, essa ADI, esse julgamento, essa inconstitucionalidade atribuída a alguns artigos do convênio, não foi ele todo, certo? Alguns artigos do convênio, veio com uma modulação de efeitos. O que é essa modulação de efeitos? É fazendo com que a aplicabilidade daquilo que foi estabelecido através do julgamento, ele venha a vigorar, sua vigência ela inicia a partir de uma determinada data. Isso, nesse caso, relacionado ao diferencial de alíquotas da emenda constitucional 87, eu vou repetir muito para que você possa reverberar
realmente nós guardarmos isso, para que não haja confusão aí de conceitos dos tipos aí de diferencial de alíquotas que existe. Como disse para você no início, eu tenho o diferencial de alíquotas, que é calculado pelo destinatário quando ele é contribuinte do ICMS. Eu tenho esse da emenda constitucional 87, que está sendo foco de tantas turbulências. A primeira foi aquela que trouxe a desobrigatoriedade de recolhimento para as empresas do Simples, e a segunda é essa que trouxe uma, entre aspas, desobrigatoriedade ou uma anulação da cobrança para todas as empresas, mas modulou os efeitos para que essa desobrigatoriedade ou essa anulação de cobrança comece a valer a partir de 2022. Aí vem a grande pergunta: e eu, na condição de perito que atua na área tributária, onde é que eu vou atuar nesse cenário? E eu que estou atuando, além de perícia, com consultoria tributária, onde é que eu vou atuar nesse cenário? Aí você pode tomar nota aí, aqui que nós vamos comentar agora. Primeiro ponto: uma vez recebendo alguém que já realizava esses recolhimentos, a nível de consultoria ou perícia de órgão tributário, certo? Administrativamente falando, você vai verificar a tributação desse item no estado de destino e se realmente o recolhimento era devido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é verificar qual é o regime de tributação dessa empresa que está vendendo. E talvez esse até deveria ser o primeiro na lista, porque uma vez sendo simples, o recolhimento desses valores desde 2015 já seria indevido, se caso essa empresa tivesse efetuado algum. Então, talvez esse, nessa sua sequência, hierarquicamente falando, dos tópicos, das notas que a gente vai registrar, esse de verificar o regime de tributação do remetente, do cara que vendeu, seria o primeiro ponto. O segundo é verificar qual produto e se ele era tributado no estado de destino. Uma vez não sendo, nós vamos ter reflexos dessa desoneração na própria conta do diferencial de alíquota e nós vamos então entrar no cenário de identificação de valores a recuperar na forma aí de uma compensação, de uma restituição. Esses são os dois pontos principais. O terceiro ponto é realmente checarmos aí, é mais uma parte preventiva, se esse produto ele foi então tributado ou essa conta ela foi estruturada de forma adequada. Ou seja, se eu calculei correto. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o mais intrigante. Não é porque não aconteceu uma circulação física da mercadoria, não é somente em função de uma circulação física que o ICMS, na forma do diferencial de alíquota, é exigido. Aí esse quarto tópico ele entra muito mais forte, muito mais intenso para quem está atuando na perícia tributária até em favor do próprio contribuinte. Por quê? Quando surgiu a emenda constitucional 87, as construtoras, as construtoras através aí de convênios celebrados pelos Sinduscom, a maioria dos estados, essas construtoras, por não serem contribuintes do ICMS, mas como compravam uma quantidade expressiva de itens para integrar nas suas obras, elas faziam, então, através desses acordos, os Sinduscom com a Secretaria de Fazenda, um recolhimento menor a nível de ICMS em função dessas compras. Uma vez surgindo a emenda constitucional 87, esses convênios celebrados pelos Sinduscom, eles caíram por terra automaticamente. Por quê? Porque nesse momento, como disse desde o início, a responsabilidade pelo recolhimento ficou aí a cargo de quem enviava a mercadoria, ou seja, do remetente. Nisso, essa mesma construtora, ou a empresa que, na verdade, que vendia para essas construtoras, que não é, em aspectos gerais, em regra geral, a construtora não é contribuinte do ICMS, apesar de que em alguns estados ela até pode ter uma inscrição estadual, e vem outro alerta,
Não é porque a empresa ela tem um registro na Secretaria da Fazenda Estadual que isso faz dela um contribuinte. Ela pode ter alcançado, pode ter recebido esse registro, e esse recebimento, então, doutor Edilson, faz com que ela tenha um cadastro junto à secretaria, mas não seja contribuinte. O caso das construtoras é típico para isso. Inclusive, as construtoras, até mesmo não sendo contribuintes, têm uma certa autorização para emitir documento fiscal para transferir itens que estão em seu canteiro de obras para outros canteiros de obras de sua mesma propriedade, de sua mesma participação. Mas o que você quer dizer, então, com essa questão relacionada às operações aí com esses mesmos itens, enquanto destinadas ao não contribuinte? O que você quer dizer com essa incidência atribuída não somente a esse deslocamento físico? Porque considere que você tem uma empresa que está aqui no estado do Ceará vendendo estruturas metálicas, cimento e outros itens para uma construtora cuja sede está lá em Goiás, mas o canteiro de obras está lá no Pará. Nós vamos ter um cenário que isso não foi esclarecido pelo próprio convênio ICMS, que estabeleceu aqui as rotinas de cálculo, etc. Você não vai encontrar em nenhum lugar do convênio isso, certo? Mas nós temos que, nesse momento, eu tenho uma circulação física da mercadoria em função da sua entrega para o canteiro de obras, e eu tenho uma circulação jurídica em função do simples faturamento direcionado à sede da empresa que está em Goiás. Eu tenho uma nota fiscal encaminhada para o estado de Goiás, onde está a sede da empresa, e eu tenho o envio dos itens de forma física, a entrega efetiva acontecendo para o estado do Pará, onde lá está o canteiro de obras, onde vai acontecer tudo materialmente falando. E onde é que a perícia tributária entra nisso? Os dois estados, eles podem exigir esse ICMS na forma do diferencial de alíquota da emenda constitucional 37. E você, na condição de perito, em favor do contribuinte, vai se articular e construir o seu laudo, o seu parecer técnico, apresentando dentro desse seu parecer que, uma vez sendo recolhido o ICMS em favor do Estado, onde efetivamente a mercadoria foi entregue, e sendo exigido por parte do fisco goiano o valor correspondente a esse ICMS em função do mesmo fato gerador, isso figura o próprio PIS e INTA, que muitos conhecem por PIS tributação, e caso exista um auto de infração relacionada a isso, ele deve ser revisto em função de não ter sido estabelecido em convênio qual é o tipo de circulação que incide esse tipo de ICMS, e você, por prudência, por considerar o deslocamento físico e a mudança de propriedade que acompanha esse deslocamento físico entre a sede, entre o remetente das mercadorias e o canteiro de obras, optou, nesse caso, por realizar o recolhimento em favor do Estado, onde tudo o desenrolar da própria obra, a atividade social, o objeto social vai ser desenvolvido, e tudo o que circunda essa operação como um todo. Então, esse é o ponto que nós precisamos checar e destacar. São esses quatro principais. Onde nós temos três aí que se aplicam tanto à consultoria como à perícia, nós temos um quarto que a gente pode, então, lembrar, certo, da sua composição, especialmente nos casos de perícia em ordem tributária, quando você for acionado aí para atuar como assistente técnico na defesa dessa parte desse contribuinte que recebeu aí essa investida, essa autuação, até mesmo como perito do juízo, quando houver essa necessidade. Então,
esse é o cenário macro relacionado à emenda constitucional 37 e às suas turbulências trazidas pelos julgamentos do STF. Quando eu digo também, né, que o contribuinte que foi beneficiado com essa última medida liminar, ele ganhou, mas não levou, quando nós comentamos sobre isso, na verdade, nós queremos dizer que existe modulação dos efeitos. E em função da modulação dos efeitos exigirem que a partir de determinada data, que nesse caso será 2022, é que essa medida ela vai passar a valer. Quando eu digo que você ganha mais não leva, é porque nesse intervalo, nós estamos aqui no dia 10 de março, até o final deste ano que nós estamos vivendo, de muita turbulência, naturalmente, mas até o final do ano não é difícil que essa lei complementar ela saia, pelo fato de que já existe previsão constitucional para a cobrança. Entende? Não foi a medida em si dos estados que foi considerada inconstitucional, foram os trechos do convênio, onde a modulação dos efeitos aconteceu. Quem conseguirá, então, nesse meio tempo, entre hoje ou entre a data que foi disponibilizada e que saiu, na verdade, essa decisão, até o fim do ano, quem vai conseguir se beneficiar é quem entrou com alguma medida, quem entrou aí com algum movimento no âmbito jurídico para pleitear algo aí de desoneração, e conseguiu um mandado de segurança. Mas quem não fez isso, quem não está debaixo do guarda-chuva jurídico, não vai poder fazer nada, porque no contexto prático, ou os efeitos práticos dessa situação foram zero para quem não fez nenhum tipo de ação judicial, para quem não se movimentou judicialmente. Então ganhou, mas não levou. E nesse intervalo não se engane. Existe a previsão constitucional e não é difícil que saia essa lei complementar para que, a partir de 2022, a cobrança em si se restabeleça, tanto para quem entrou com a medida, quanto para quem permaneceu calminho aí, não fez nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Perfeito? Doutor Edilson, acredito que a gente estabeleceu aí uma visão geral sobre o caso. Não sei se eu fui claro, estou vendo aqui que algumas pessoas nos assistem, né? Não vimos aí muitas perguntas, não sei se é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Na verdade, tem a pergunta do doutor Tássio aqui, perguntando se o senhor estava falando é o tema 1093 lá do STJ, ancorado no RE 1.287.019. Deixa eu até chegar, porque eu estava com ele aberto aqui, eu acabei fechando. Eu não sei se é. Deixa eu confirmar aqui, né? Eu acredito que seja esse mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu acredito que seja esse mesmo, mas eu vou submeter aqui a uma conferência. Certo? Caso o doutor Tássio faça parte da comunidade de perícia bancária, nós vamos apresentar aqui informações sobre isso. Eu vou fazer essa consulta aqui já. Que já fala. Eu quero fazer algumas perguntas, doutor, apesar da gente já estar aqui praticamente cumprindo o nosso prazo regulamentar, né? Apesar de nós estamos aqui já 58 minutos, eu quero... porque, assim... Aproveitando, foi esse mesmo, viu? Está justamente esse tema mesmo, né? Ancorado no recurso aí extraordinário 128 de 7019. Perfeito. Então, eu quero aproveitar, porque sempre que eu vejo esse assunto, e eu sou apaixonado nesse tópico, porque direito tributário, primeiro, direito tributário é a área mais rentável que a gente tem. Edilson, mas mais rentável ainda do que bancário? Na verdade, o banqueiro ganha muito dinheiro. O bancário não ganha muito. O perito bancário ganha, mas ele não vai ficar rico igual o tributarista, não. Então, é uma área muito rentável no direito. A gente tem essa história, né, que o advogado tributarista
ele cobra 20% da causa e o advogado trabalhista cobra 5% da causa. Então, o pessoal sempre usa essa brincadeira para mostrar a diferença entre o tributário e as demais áreas do direito. E eu vejo uma oportunidade muito grande para quem conhece do direito tributário para atuar com consultoria, doutor Alberto. Por que consultoria? Porque eu tenho 1 milhão de empresários aí que estão recolhendo mais do que deveria, e para piorar a situação, eu tenho um sem número de profissionais que existe um benefício, é particularmente simples acessar esse benefício, e às vezes ele não está acessando simplesmente porque não tem o conhecimento especializado desse assunto. E quando saiu esse resultado do STF, né, definindo como constitucional, eu só precisa ver a quantidade de e-mails que eu recebo, né, das pessoas falando, e agora, como que a gente vai, como que vai fazer, e aí a resposta foi, e agora é o seguinte, quem já estava, tá bom. Agora, quem não estava, não vai conseguir. Por quê? Porque modulou os efeitos até 2021. Então, quem conseguiu eliminar, vai. Agora, os demais, não. E outra, esse DIFAL não é, eu acho que o doutor Alberto falou claramente sobre isso, não é o do contribuinte, é o do não contribuinte. Que normalmente o problema, os maiores valores, são dos contribuintes. Então, assim, a gente já trouxe esse assunto logo no começo, que é um assunto quente, você precisa entender toda a estrutura. É claro que a gente vai repisar essa história em outros momentos, mas é importante que você pense que esses conhecimentos aqui você vai utilizar como consultoria tributária para o cara, para a pequena empresa, vai estar recolhendo mais do que deveria recolher, doutor. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parte da consultoria tributária, principalmente para as pequenas empresas. Aí. A gente tem desenvolvido muitas informações acerca disso, inclusive até mesmo, além da própria experiência tributária, quando a gente fala, inclusive, lá na comunidade da experiência bancária, do uso desse conhecimento pericial sobre enfoque financeiro, contratual, etc., a possibilidade de se executar atividades com o propósito de, nessas atividades aí, a gente conseguir executar esse lance consultivo, dentro da área tributária, nós também temos essa mesma, até mesmo, ou até ainda mais possibilidade de atuar com essa pegada consultiva. Como é que eu uso essa informação? Como é que a turma gourmetizou muito, né, a história da figura, na verdade, do consultor? Porque ninguém mais queria ser vendedor, cara. Só quer ser consultor de vendas. Ninguém queria mais ser tão atuante na área da beleza, só queria ser consultor de beleza. Ninguém quer mais vender roupa e confecção, a pessoa quer ser consultora de moda. Então, até o termo consultor ele acabou sendo um conceito pejorativo, uma aplicabilidade pejorativa por parte daquele que toma o serviço, que recebe o serviço de consultoria, que poderia receber esse serviço de consultoria. Quais são os elementos fundamentais para que você se torne consultor? Entender da matéria e ser especializado. Quando você é especializado, alguém vai lhe perguntar alguma coisa sobre aquilo, e essa pergunta nada mais é que uma consulta. Então, naturalmente, você vai aí estabelecer honorários, valores, para você. A gente faz muito paralelo com o próprio médico, com o pessoal aí da parte de nutrição. Quando você está com um problema de saúde, que é diretamente ligado aí à questão do... Você está com um problema de saúde, cujo problema é diretamente ligado à sua alimentação. Você vai falar com quem? Você vai falar com o contador? Você vai falar com o engenheiro? Você vai no nutricionista, ele vai lhe cobrar determinados quantia de valores para que lhe passe uma determinada dieta, obviamente. E com isso ele vai até, ou em paralelo a essa dieta, ele vai lhe pedir alguns exames, e isso também é o que nós fazemos. Por vezes, para que a gente possa apresentar a melhor solução, precisa examinar, saber dados, informações da própria empresa, da própria pessoa, identificar ali pontos que têm relevância no
caso que a gente está discutindo. Então, toda essa estrutura, todo esse cenário exige que você entenda da matéria para que você consiga ser assertivo, apresente soluções, onde essas soluções elas poderão fazer com que o indivíduo que as recebe possa pagar menos, possa recuperar alguma coisa, ou até mesmo deixar de pagar algo que impactaria naturalmente o seu caixa e traria um alto nível de desgaste monetário, material. Então, a gente mensura toda essa nossa participação em função do ganho que nós proporcionamos ao cliente. Vou fazer aqui citar um exemplo aqui. Né? A pessoa nos procurou uma vez querendo trazer um avião da Suíça, certo? E ele teve a audácia de dizer o seguinte: olha, eu quero trazer esse avião e não quero pagar nada de custo. Ele disse assim: e vocês vão receber, Eu acho que a internet do doutor Adalberto caiu, que travou aqui para mim. Eu estou aqui, você está aqui? Opa, está aqui, tá. Tinha travado, eu peço que você repita essa última parte. Bom, estou até dizendo aqui que, né, que nesse contexto de consultoria, para ilustrar aqui o pessoal, realmente, eu acho que a velocidade da internet dele está oscilando, e aí eu não estou conseguindo, tá travando para mim o vídeo aqui. Se estiver travando para você também, me dá um aviso aí no chat, talvez está avisando está travando só para mim, e acontece, tá? Às vezes acontece isso. Nós estamos ligados pela internet, mas estamos a uma distância considerável para conseguir produzir esse material aqui ao vivo para você. Então, me dá um ok aí no chat. Olha lá, realmente ele teve um probleminha com a internet, já deve estar voltando. Enquanto o doutor Adalberto volta, eu quero falar para vocês o seguinte, sobre essa questão da consultoria, que é um ponto que acaba, uma boa parte dos profissionais acabam não atuando com consultoria. E eu não entendo por que a gente tem tanto medo de atuar com consultoria. Acho que alguém, em algum momento no passado, falou para a gente que consultoria era algo extremamente complexo, era algo inacessível, e, consequentemente, a gente acreditou nisso. Então, Roberto, voltou, né? Rapaz, essas coisas do ao vivo é uma maravilha. As duas internets... Olha só, tá vendo aqui? Ele tá travando. Mas acho que daqui a pouquinho ele volta. Então, o que o doutor Roberto falou é pura verdade. Eu tenho um curso de formação de consultores, e nesse curso que eu falo sobre a formação dos consultores, eu falo exatamente isso que o doutor Roberto falou. Eu antigamente tinha um vendedor. Aí o vendedor falou: não estou satisfeito, eu quero ser agora consultor de vendas. Aí apareceu o vendedor de carro, consultor de vendas. O corretor, consultor imobiliário. A menina do Avon, cara, a menina do Natura, ela virou consultora de vendas. Aí eu fico assim, banalizaram o termo, mas até a menina do Avon tá falando que é consultora de vendas e você não tem coragem de falar que é consultor tributário. Aí você fala: olha, o que é isso? Então quer dizer que eu sei menos do assunto, eu tenho menos capacidade para orientar uma pessoa do que a menina do Avon. Consequentemente, eu vejo muitos contadores, administradores, muitos administradores que saem do doutor Roberto, saem da faculdade com um monte de conhecimento, um monte de coisa que a pessoa sabe e, consequentemente, o cara não tem coragem de sair para dar essa consultoria. Ora, mas se o corretor de imóveis está falando que ele é consultor imobiliário, se o consultor o cara que faz o recrutamento de seleção está falando que ele é consultor em reposicionamento profissional, e você não quer falar que você é consultor na sua área. Então, o que eu acho que é um ponto importante para você começar a pensar que você, entendo qualificação sobre aquele determinado assunto, entendo aí a mesma história da perícia, tá? Você precisa ser legalmente habilitado e especializado no objeto da perícia. E a mesma coisa, para você dar consultoria, você tem que ser legalmente habilitado e especializado em determinado assunto. Em sendo legalmente habilitado e especializado, você pode sim atuar com consultoria. E a consultoria vai ser isso. Você
vai estabelecer as diretrizes, você vai explicar o que aconteceu naquela determinada relação e encontrar uma solução, entendeu? Encontrar uma solução para aquela determinada pessoa. Se eu estou falando de tributário, você vai encontrar alguma redução para essa pessoa no que se diz a carga tributária. No Brasil nós temos esse manicômio tributário e acaba sendo uma área muito interessante, mas não tenha medo de entrar nessa área. Mas é porque quando eu estava na faculdade, o professor falou para mim que consultoria era algo inacessível, não sei o que, não sei o que. Esquece isso, porque você pode sim, em sendo especializado num determinado assunto, você pode sim oferecer serviço, você pode sim atender o cliente. E tem alguns assuntos que são assim, relativamente simples, e os empresários demandam e precisam de pessoas que saibam fazer. O doutor Adalberto estava construindo uma área chamada reorganização de departamento pessoal. Basicamente, é o que o pessoal hoje em dia chama de compliance trabalhista. Só que eles colocaram um nome bonitinho, né? Compliance, está todo mundo repetindo compliance, exatamente por isso eu não uso esse nome de forma nenhuma. Está todo mundo falando que sabe compliance, é um monte de eu vou deletar um artigo que eu comecei a escrever aqui, que é compliance tributária aplicada à perícia. Então, eu vou ter que... Mas é um nome bonito. Só não é o que o povo está falando que é, e tem muita gente colocando o pezinho no compliance, achando que é simples, e vai responder depois, pelo potencial prejuízo que o cliente possa ter. Por quê? Porque a legislação que estabeleceu o compliance, ela deu uma apertadinha no papel de quem aceitar a função de compliance, né? Compliance, eu acho que é compliance, que é a pessoa responsável por fazer o compliance. Então, eu trabalhava com consultoria trabalhista, doutor, e o básico era reorganizar o departamento pessoal de modo que não ocorressem processos trabalhistas, e se ocorressem processos trabalhistas, a gente ter um farto material para fundamentar a nossa defesa. Então, basicamente era isso. Eu ia lá organizar o departamento pessoal da empresa, colocava ele na linha. Na época, a gente cobrava lá R$2.000, R$2.500 por mês. Eu ia uma vez por semana na empresa, só para conferir se estava tudo sendo feito certinho. A maior parte do trabalho a gente conseguia fazer remoto. Se você pensa, Edilson, então quer dizer que se eu cobrar R$2.500 de uma empresa, eu posso ir uma vez por semana nessa empresa. Se eu atender uma empresa por dia, eu vou ter R$5.000 durante 5 dias. Não viaja na maionese, não, porque não é assim que funciona também, não. Tem uns caras aí que ensinam, que vai falar que você vai ser desse jeito, mas não é desse jeito. Você vai conseguir fechar ali 2 ou 3 clientes, e esses são os clientes que vão manter a estrutura do seu escritório. Esses clientes vão manter a estrutura do seu escritório, e aí você faz outros serviços adicionais com os outros clientes. Mas para com esse medo bobo de atuar, de falar que atua com consultoria, e, consequentemente, você precisa conseguir vender. O doutor tá aqui, Jus, Valor, Cálculos Judiciais, tá falando assim, sempre oferecer esse trabalho, mas nunca tive demanda. Tem que saber vender também, né? Eu acho que isso pode até, né, doutor, ser o próximo tema da gente aí, né, que é justamente como configurar e estruturar a consultoria e a perícia tributária em um pacote de serviço, algo nesse sentido. Eu acredito que vai ser muito valor aí na próxima quarta-feira, às 17h07. Eu comecei a desenhar aqui um exemplo, eu vou até, mandando esse exemplo, vou usar outra oportunidade, mas um outro lance também que é muito importante, né, para a gente não fazer com que o termo continue sendo utilizado de forma pejorativa ou banalizada, é que a consultoria ela tem começo, meio e fim. Certo? Não é emprego, que tem gente aí que achou que era emprego também, né? A consultoria ela tem começo, meio e fim. Ela tem começo, ela tem diagnóstico, ela tem estruturação, então, de um conteúdo, ela tem apresentação de soluções. Se você fica nisso de maneira permanente, isso vem muito do pessoal da área da tecnologia, viu? Da tecnologia da informação, que começou com consultoria e, na verdade, se tornaram conselheiros da empresa. Porque o cara estava sendo tão consultivo e ficou lá de maneira tão perene que acabou migrando o conceito ou a própria estrutura de serviço de consultoria para um conselheiro da empresa, trabalhando para consultivo. Isso também é possível. Sim, assessoria. É a assessoria que você vai ficar de modo contínuo na empresa. A própria
assessoria ou até mesmo você na qualidade de conselheiro, que a assessoria a gente vê muito sobre a parte de execuções e tal. Mas você ser conselheiro estratégico tributário também é uma possibilidade, onde hoje as empresas que possuem capital, método, fazendo captação de recursos para alavancar negócio, que dispõe de um conselho fiscal, existem vários cursos de aperfeiçoamento, existem vários ambientes que você pode muito bem ser contratado, e as remunerações por hora já são interessantes, para que você atue como conselheiro fiscal dentro aí da sua expertise junto a esses empreendimentos e essas empresas. Então já é um outro ambiente que você pode atuar. Existe uma gama, né, de possibilidades, e aqui aquilo que a gente vem comentando é apenas o início. Isso aqui é apenas um pontapé inicial daquilo que a gente tem a tratar. Perfeito? Mas a gente posso fazer agradecer a todos vocês pela paciência, perdoem aí os atrapalhos de ordem tecnológica que a gente vem enfrentando, mas nós vamos corrigir tudo isso para que fique perfeito, que fique tudo justinho, para que fique tudo certo. Justo, perfeito. Doutor, uma outra conversa que a gente pode ter é sobre o que a gente chama de inconstitucionalidade útil, né, ou ilegalidade útil, que é o seguinte: o Estado sabe que aquilo ali é ilegal, aí ele mesmo assim faz. Ele sabe que vai dar inconstitucionalidade, mas assim mesmo ele faz. E, às vezes, ele faz pela necessidade de caixa, sabendo que vai pagar esse imprecatório lá na frente. Entendeu? E aí, a gente talvez dá algumas dicas para o pessoal aqui, uma outra conversa, sobre quando acontecer isso, onde que você tem que verificar e, principalmente, onde que você tem que orientar o seu cliente a buscar. Sempre falo, a primeira pessoa que o cara busca é o contador, que tem lá próximo dele, é o administrador que está lá dentro da empresa dele, é o economista que está atuando perto dele. Então, nós acabamos sendo a primeira fonte de socorro do empresário. E a gente, como primeira fonte de socorro, a gente tem que saber dar essa resposta. Eu acho que pode ser um tema de outra conversa aí, né, doutor Adalberto? Perfeitamente. Pode ser, inclusive deve, né? Até mesmo a revisão, acho que isso pode partir, inclusive, da revisão dos princípios constitucionais tributários, onde a gente vê ali os limites do poder tributário. Dentro desse cenário a gente fala sobre essa ilegalidade favorável ao ex-tributante e como é que a gente pode agir nesse sentido. É um ótimo tema, eu já estou aqui tomando nota, porque o senhor deve estar tomando nota também. Os princípios constitucionais aplicáveis à perícia e consultoria tributária. Sempre tudo que for apresentado aqui vai ser com enfoque da consultoria e da perícia tributária. Em alguns momentos, não estranho, nós vamos ter sim algumas aplicações práticas aqui, certo? Algumas contas para quem se interessar. Então, nós estamos começando agora, né? A gente tem que aprender primeiro a andar, depois a gente a pirueta e estrelinha, mortal para frente, seja lá o que for que vocês queiram fazer. Mas primeiro a gente vai estruturar aqui essa base e depois a gente vai fazer, sim, outras manobras mais capciosas. É isso aí. Doutor Alberto, eu quero te agradecer, porque senão a gente fica aqui, eu sei que esses dias nós estávamos planejando a pós-graduação em Direito Tributário, Conselho Tributário e Perícia, e a gente ficou lá 2 horas e meia alinhavando as coisas. Então, se deixar, eu sei que nós dois ficamos aqui por mais 2 horas. Quero agradecer cada um que está participando aqui ao vivo, quero te agradecer, doutor Alberto, por ter aceitado o convite e te convidar para próximas semanas, quarta-feira, 17h07. Você que está assistindo sabe que nós temos um compromisso agora com o doutor Adalberto, toda quarta-feira, 17h07, falamos sobre perícia tributária. Na segunda, a gente fala sobre perícia bancária. Na terça, a gente fala sobre perícia trabalhista. E na quarta, a gente fala sobre perícia tributária, tá bom? Então, todas as aulas às 17h07, para a gente conseguir levar esse conhecimento, permitir que você possa incorporar esse trabalho no seu escritório, aumentando a fonte de renda do seu escritório e, quem sabe, colocar a perícia e a consultoria como as principais áreas de atuação do seu negócio. Tudo aberto, só tenho que te agradecer pela participação aqui, por estar nesse desafio conosco. Doutor Edilson, um grande abraço a você, gratidão total que nos assiste, espero que eu tenha contribuído e até a próxima, né? Se assim Deus nos permitir. Tamo junto.
Até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa semana para você. Fique com Deus e a gente se encontra segunda às 17h07.